No programa de hoje teremos duas entrevistas. Primeiro com o prefeito do município de São Paulo, Ricardo Nunes, e logo em seguida com Ricardo Ribeiro Júnior, auditor fiscal e supervisor do Imposto de Renda no Estado de São Paulo, que vai falar sobre a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Confira! Hoje nós estamos na Prefeitura do município de São Paulo. O nosso convidado é o prefeito Ricardo Nunes. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Cury, muito bom estar contigo. Você nessa liderança tão importante durante tanto tempo no SINP e poder participar aqui do programa Hora Vez a Pequena Empresa é um motivo de muito orgulho. Eu já participei várias vezes, inclusive quando era vereador, né? Então... É verdade, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado. O Brasil hoje vive uma série de fatores não normais. Tivemos tragédia em Minas Gerais, com aterros, Bahia, e agora, recentemente, infelizmente também, Rio Grande do Sul, entre outras calamidades. A grande indagação é: o município de São Paulo corre o risco de termos a tragédia que aconteceu nesses outros estados? Olha, Cury, essa questão das mudanças climáticas tem cada vez mais colocado desafios para os gestores. É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, nós temos uma ação muito forte com relação a esse tema. Nós temos uma Secretaria Municipal de Mudanças Climáticas e um conjunto de ações para que a gente possa se precaver com relação a essas questões. Por exemplo, nós fizemos aqui bilhões de investimentos em drenagem, microdrenagem, contenção de encostas, canalização de córregos, uma ação muito forte na questão do meio ambiente e sustentabilidade. Vou dar alguns exemplos, nosso tempo é curto. Eu inaugurei 5 parques, hoje temos 114 parques, esse ano inauguro mais 5. Então, uma grande ação com relação a essa questão da preservação. Tem uma coisa muito importante, que nós tínhamos 48% de área de cobertura vegetal e no grande trabalho da nossa equipe nós chegamos agora em 54% de área de cobertura vegetal. E tem algo que será um grande presente para a nossa cidade, para o país e para o mundo. Foi um decreto que eu fiz com relação à ampliação da preservação das áreas de mata. Hoje, Cury, nós temos em São Paulo 15% de área de mata preservada, que são os parques municipais, parques estaduais e áreas indígenas. Com esse decreto que eu fiz de desapropriação, esses 11% são áreas de mata que são do privado e passarão a ser público, portanto, preservado para o resto da vida. E a gente vai para 26% de área da cidade de São Paulo com mata preservada. E olha que interessante, esses 11% representam 165 quilômetros da cidade. É maior do que Paris, portanto, muitas ações que a gente está desenvolvendo aqui com relação a essas questões das mudanças climáticas, com relação à preservação ambiental, com relação à sustentabilidade. Quantos países na América Latina têm uma secretaria com foco? De mudanças climáticas, nós temos só 3 no mundo que tem uma secretaria específica de mudanças climáticas. Olha que avanço que é a cidade. A cidade de São Paulo sempre na vanguarda, sempre dando exemplos. E quando a gente faz as coisas aqui, elas acabam sendo seguidas por outros municípios, outros estados e até outros países. Inclusive, o Papa está convidando 20 prefeitos do mundo que tenham ações importantes de sustentabilidade, meio ambiente, relacionados às mudanças climáticas. E eu fui um dos 20 convidados para estar participando, junto com o Papa, desse tema fundamental. Olha como São Paulo está na vanguarda e dando bons exemplos. Que bom ouvir essas coisas. Agora, a grande indagação é, este ano, quais serão as principais entregas na sua gestão, que eu sei que tem uma lista muito grande, mas priorizando alguns deles, quais que você colocaria como principais? Olha, Cury, nós estamos hoje, nesse momento, simultaneamente com 1.800 obras. 1.800? 1.800 obras, principalmente na periferia de São Paulo. O que a gente está fazendo? Dando um olhar maior para essas áreas que mais precisam, fazendo reurbanização de favelas, cuidando dos córregos, reurbanizando, uma ação fundamental que melhora a qualidade de vida das pessoas. Que é importante. Então, além de tantas obras que a gente tem, mas tem algumas questões assim que
são, para mim, muito importantes. Como, por exemplo, São Paulo hoje tem vaga de creche para todas as crianças. Você imagine que no Brasil existem 2 milhões de crianças que querem uma vaga de creche e não conseguem. Mas aqui na cidade de São Paulo tem vaga de creche para todas as crianças. Que coisa boa. Olha. Isso é motivo de muita alegria para nós, porque vai melhorar muito a qualidade de vida dessas crianças. Importantíssimo. Lembrando que as crianças que passam por creche, elas têm 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Porque na creche ela vai ter as 5 refeições, são pedagogas que cuidam, então é um grande avanço, a gente está cuidando das nossas crianças, tanto na sua questão do presente como na questão do futuro. Agora a gente tem obras fundamentais na cidade, como por exemplo, relacionado à sua pergunta anterior das mudanças climáticas. Canalização de córrego, contenção de encostas, tanto é que a gente teve agora nesse período de chuva, que é uma chuva muito diferenciada do que acontecia anos atrás, que são chuvas relacionadas às mudanças climáticas, porque elas ocorrem com um volume de água muito grande no período curto de tempo. E aí a gente não teve, graças a Deus, situações de deslizamento, de óbitos, porque foram feitas muitas obras para a gente poder dar resposta a essas situações. Agora eu já licitei o BRT Radial Leste, que já vai iniciar as obras. A gente está fazendo o maior programa de recap da história da cidade. Cheguei em 16 milhões de metros quadrados. O que são 16 milhões de metros quadrados? É muito. É sair daqui de São Paulo e até o Acre e voltar. Olha que grandiosidade. É muito grande. Muito. Uma ampliação muito grande dos equipamentos de saúde. Ainda tem muita coisa para fazer. Mas só para a gente ter uma ideia, para os nossos telespectadores poder entender dos avanços, até 2016 haviam 3 UPAs em São Paulo. Hoje são 26. Portanto, de 2017 para cá, nós tivemos 23 novas UPAs. Eu inaugurei 12 dessas. E esse ano, eu ainda inauguro mais 8. E estão preparadas para inaugurar no ano que vem mais 8, que vai ser por mim ou por outro prefeito que vier ganhar a eleição. Então, é um avanço bastante importante na área da saúde, tinha uma defasagem muito grande e a gente vai conseguindo avançar. Tem muita coisa para a gente poder falar aqui, na área da saúde, na área da educação, na área de infraestrutura, na área de transportes. Ainda bem que a gente colocou a cidade de São Paulo num patamar da sua saúde financeira capaz de poder dar respostas a essas necessidades. Eu queria, como o tempo é curto, fazer uma síntese para os nossos telespectadores para entender. Esse ano, 2024, nós teremos 16 bilhões de investimento. No ano passado, 2023, foram 14 bilhões. No ano retrasado, 2022, 8,5 bilhões. Então, Cury, observe, 8,5 bi, 14 bi e 16 bi de investimento. Mas como é que a gente compara se isso é muito ou se isso é pouco? O maior investimento que São Paulo já teve fora esses anos foi lá em 2020, de 4,1 bilhões. Então, a gente quadruplicou o investimento na cidade, que isso vai repercutir em quê? Em obras, em ações para a população, melhorando a qualidade de vida. E olha que ainda tem muita coisa para fazer, mas é inegável que a gente está conseguindo avançar e caminhando com passos muito firmes. Dentro desse universo gigantesco de realizações, obras, trabalho, equipe, gente, existem algumas coisas que devem te trazer muito orgulho das realizações feitas. E eu vou fazer uma provocação. A faixa azul é uma delas que tem nas rodovias? Ah, com certeza. O Cury, salvar vidas é algo assim que está muito intrínseco na nossa administração. Então, a faixa azul foi uma experiência que a gente fez, começou na 23 de maio, hoje chegamos em 98,2 quilômetros de faixa azul e até o final desse ano 2024 chegaremos a 200 quilômetros de faixa azul. Cada metro de faixa azul representa menor número de acidentes, menor número de óbitos, protegendo a vida dos nossos motociclistas. Em São Paulo, Cury, circulam 7 milhões de veículos por dia e de motocicletas, 1.300.000 motos por dia circulam em São Paulo. O quanto é importante a gente fazer essas ações. E falando em salvar vidas, você falou assim, o que tem de marca que você acha que ficou muito importante? Lógico, a cidade no patamar de investimento, menor índice de desemprego desde 2015, a economia muito ativa. Mas tem uma coisa, Cury, que a gente às vezes parece que não aconteceu, que foi a pandemia. Observe que começou em 2020, o pico foi em 2021, depois ainda foi até um período de 2022. A cidade de São Paulo foi exemplo
nessa ação com relação à pandemia. Aqui na nossa cidade não faltou enfermaria para ninguém, não faltou UTI para ninguém, não faltou oxigênio, as pessoas puderam enterrar os seus entes queridos de forma digna. Então, São Paulo deu um grande exemplo como fazer uma ação com relação ao pior pandemia da história da cidade. E aí a gente também tem o título muito importante que São Paulo se tornou a capital mundial da vacina. Foi a capital que mais vacinou no mundo. Então, deu um exemplo para o Brasil e para o mundo. Foi uma ação muito importante que a nossa administração, principalmente a minha equipe da Secretaria de Saúde, desenvolveu em prol dos paulistanos, das pessoas que vivem, que moram e que trabalham aqui na cidade de São Paulo. Por favor, nos conte teu maior sonho de realização esse ano, daquilo que você já executou ou que será executado, porque nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Olha, as realizações são muitas. Agora, eu acho que é muito importante a gente deixar claro um fator fundamental das ações para a diminuição de desigualdade social. Eu acredito fielmente que a melhor ferramenta para diminuir desigualdade social são as oportunidades de emprego e renda. E São Paulo está gerando muito emprego e renda. Nós pegar, por exemplo, aqui um dado que eu me lembro agora de cabeça. O resultado do terceiro trimestre do ano passado. A cidade de São Paulo chegou no menor índice de desemprego, 6,7%. No país, 8,7%. Então, essa economia ativa, que possibilita as pessoas terem acesso ao emprego, a empreender, é de fundamental importância. A gente poder estar avançando muito numa cidade onde você tem oportunidade é fundamental. Porque o que São Paulo representa? A gente pode ver São Paulo igual trabalho. Veio gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro para a nossa cidade, o que a tornou essa potência, para poder realizar o seu sonho, que é trabalhar, se desenvolver, crescer na vida. Eu mesmo que vim da periferia, né? Vindo da periferia, estudando em escola pública, sempre tive aquela coisa na minha cabeça. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. E o que você precisa para isso? Ter oportunidade. Então, São Paulo, a terra da oportunidade, é a terra do trabalho, a terra que tem segurança jurídica. Cury, olha que dado importante. De 2021 até dezembro de 2023, vieram para a cidade de São Paulo empresas que já existiam em outros estados, outros municípios. Elas vieram para São Paulo, 47 mil empresas. Abriram novas, 367 mil empresas abriram novas em São Paulo. Olha o potencial dessa cidade com uma administração que dá segurança jurídica, respeita as leis, trabalha com a desburocratização, tem uma grande ação de combate à corrupção e, portanto, atraindo empresas para a gente poder melhorar a questão da nossa arrecadação, para retornar o imposto em benefício da população e gerar a oportunidade para as pessoas, muito em especial para os nossos jovens. Prefeito Ricardo Nunes, infelizmente chegamos ao final do nosso tempo e queremos agradecer a esse esclarecimento, essa prestação de serviço público que tem sido feito, desejar cada vez mais realizações para o município de São Paulo e, claro, em prol de toda a sociedade e parabéns pelo trabalho. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo no nosso estúdio o supervisor do Imposto de Renda do Estado de São Paulo. É o doutor Ricardo Roberto Mendes Ribeiro Júnior. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer aceitar esse convite de vocês aqui e é uma grande oportunidade para a gente poder bater um bom papo. Muito obrigado. Bem, quando se fala em imposto de renda, a primeira indagação é: a Receita está esperando receber quantas declarações esse ano? Para esse ano, a Receita espera receber 43 milhões de declarações. Nós já passamos da metade do prazo, faltam 25 dias para a entrega e 22 milhões de brasileiros já apresentaram sua declaração de imposto de renda. O grande temor chama-se malha fina. Conta para a gente, o que é que tem que ser feito para não se cair na malha fina? A população se preocupa, o contribuinte se preocupa, mas a malha fina não é um bicho de 7 cabeças. A malha fina, ela vem para fazer com que o contribuinte ele consiga resolver algum problema que estava errado na sua declaração. Então, como que eu faço para não cair na malha fina?
Primeiro, a minha primeira dica é usar a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida, ela não é garantia de que não vai cair na malha, mas ela facilita com que o contribuinte não caia na malha. Além disso, o contribuinte tem que ter toda a documentação da sua declaração para fazer. E aí, com base nessa documentação, ele vai preenchendo conforme a orientação. A declaração é bem fácil de ser feita, ela é bem intuitiva. Então, vamos colocar alguns fatos que fazem com que o contribuinte caia na malha fina. O principal deles é a omissão de rendimentos. Então, vamos tomar cuidado. Vamos verificar todos os rendimentos que eu tive. Então, eu vou colocar, inclusive, aquele rendimento do aluguel. Se eu tive um rendimento, se eu sou um motorista de aplicativo, eu vou colocar aquele meu rendimento. Também vou resgatar uma previdência privada, o rendimento do meu trabalho. Então, não posso esquecer nenhum rendimento. E, em especial, se eu tenho um dependente, a declaração ela precisa não só trazer os benefícios que esse dependente me traz, que são as deduções, mas eu preciso também trazer todos os rendimentos desse meu dependente, todos os bens dele também, para não ter problema de cair na malha fina. Esse ano tivemos novidades também a nível da tabela do imposto de renda. O que mudou? As condições de obrigatoriedade do imposto de renda, elas foram mudadas em função da mudança da tabela progressiva. A tabela progressiva ela foi uma de janeiro até abril e a partir de maio até dezembro ela mudou. Então, em função disso, os valores da declaração mudaram e também houve algumas atualizações nas questões de obrigatoriedade. As principais delas foram em relação aos rendimentos tributáveis. Então, para esse ano, só está obrigado a declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. Então, esse é o número para esse ano, que já está com base na tabela corrigida. Além disso, eu preciso saber que não é só isso que obriga uma pessoa a declarar, são vários outros itens. Então, eu preciso olhar item por item para ver se eu me enquadro e estou obrigado a declarar. E bastou me enquadrar em um deles, eu não preciso ir para o próximo, porque se eu estou lá em um item, eu sou obrigado a fazer a declaração. Outra novidade para esse ano foi o aumento do valor de rendimentos isentos e não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte. Até o ano passado, ficava obrigado quem tinha até 40 mil reais, maior do que 40 mil. Para esse ano, é maior que 200 mil. Também teve uma mudança significativa em relação aos bens e direitos. O ano passado, quem tinha bens e direitos acima de 300 mil ficava obrigado a declarar. Para esse ano já são 800 mil. Então, muita gente vai deixar de declarar, não vai precisar mais declarar porque já não vai atingir os limites. Para esse ano, como teve muita alteração de condições de obrigatoriedade, a Receita Federal lançou uma ferramenta muito importante, que é um dispositivo que você, no próprio site da Receita, pode verificar se você é ou não obrigado a declarar. A ferramenta já existia, é o chamado Pergunta para o Léo. Logo na parte da primeira parte lá da página da Receita, eu tenho um leãozinho que, eu clicando nele, ele vai me trazer várias informações. E a primeira dela é se eu sou ou não obrigado a declarar. Aí, eu respondendo perguntas simples de sim ou não, ele vai dizer se eu sou ou não obrigado a declarar. Então, utilize essa ferramenta para saber se você está ou não obrigado a declarar. Existem situações onde a pessoa recebe a informação do banco que ele tem a pendência e como é que faz? Como é que ele resolve? Ele tem a pendência, ele ganha 2 salários mínimos, teve uma pequena diferença, tem que pagar o imposto, não tem? Por favor, fale um pouco a respeito. Essa é uma questão que também foi muito trazida, né? Que muita gente ficou pensando que pelo fato de ganhar 2 salários mínimos não estava obrigado a declarar, né? Mas não é isso. Eu preciso ver durante o ano inteiro, porque muitas vezes eu tive um ganho maior, algum valor que eu recebi, então eu preciso olhar lá aquele valor de R$ 30.639,90. Então, eu vou pegar lá meu informe de rendimentos, vou ver lá qual é o valor que eu tive. Então, muitas vezes, mesmo que eu não tenha que pagar imposto ou não tenha tido imposto retido, eu tenho que cumprir a obrigação acessória de entregar a declaração. Então, eu vou olhar lá as condições de obrigatoriedade e apresento a minha declaração. Por quê? Porque se eu era obrigado a entregar e não entreguei dentro do prazo, posteriormente eu vou ser cobrado a entregar essa declaração, vou ter multa por atraso. Então, muito cuidado com isso. Então, vamos sempre olhar as condições de obrigatoriedade para verificar se eu preciso declarar ou não. Não vamos pegar aquilo, eu ganhei menos de 2 salários mínimos, ganhei mais de 2 salários mínimos. Esse não é uma condição de obrigatoriedade.
Então vamos lá verificar se realmente precisa entregar para não ter essa pendência depois. Muitas vezes o banco informa que a sua declaração tem alguma pendência, então vamos evitar isso e verificar exatamente as condições. Bem, existe, quando se fala do mundo empresarial, dos pequenos negócios, uma confusão fiscal. Pessoa física, pessoa jurídica. Quais são as consequências disso ou como evitar os grandes problemas? Porque é muito comum, né, o pequeno, o micro e o médio empresário fazer algumas vezes confusão entre pessoa física e a jurídica. Então, a gente precisa ter bem em conta o que é a pessoa jurídica e o que é a pessoa física. Então, a pessoa jurídica, ela é uma entidade, ela tem uma personalidade e a pessoa jurídica, ela tem o faturamento dela, tem as obrigações dela e a pessoa física não se confunde. Muitas vezes, eu tenho uma empresa pequena e só eu trabalho naquela empresa, mas eu tenho que separar bem o que é da empresa, o que é da pessoa física. Então, se eu tenho um rendimento da empresa, eu não posso confundir com uma pessoa física. Então, eu vou declarar esse rendimento na pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica me pagou um salário, me distribuiu um lucro, eu vou lá e vou declarar isso na minha pessoa física. Então, são obrigações distintas, né? E caso eu faça uma confusão, fica difícil depois. Depois eu posso ter prejuízo por essa confusão, porque eu não sei o que era patrimônio da física, o que era patrimônio da jurídica, posso ter prejuízos, posso ter multas, posso ter fiscalizações, então vamos evitar isso. Um exemplo muito prático disso é em relação ao plano de saúde empresarial. O plano de saúde empresarial, ele é um plano que é contratado pela empresa e a empresa efetua esse pagamento. Só que para ele ser dedutível na pessoa física, é necessário que a empresa seja ressarcida esse valor pela pessoa física. Então é fundamental verificar isso, que se você fez esse pagamento desse plano de saúde na pessoa jurídica, ele não é dedutível, a não ser que você ressarça esses valores para a pessoa jurídica. Então é importante fazer isso. E também, muitas vezes, não misturar a conta corrente sua, da pessoa física com a jurídica para evitar problemas. Sempre tem uma forma lá de você verificar essa separação. E é importante, e vamos dizer de novo, mesmo que você seja um MEI, um microempresário, um pequeno empresário, você tem que separar as obrigações da jurídica, entregar as declarações da jurídica, cumprir as obrigações, pagar os impostos da jurídica, e agora, até dia 31 de maio, verificar lá se você é ou não obrigado a declarar, se você tem que preencher a declaração e preencher com base nas informações que são da pessoa física. Bem, ultimamente se fala muito em criptomoeda, em criptoativos, etc. Como é que a Receita Federal hoje encara esses ganhos, ou tem que ser declarado, ou não tem que ser declarado? Para esse ano, nós tivemos uma grande mudança para os criptoativos na declaração. Então, quem tem criptoativos, esse ano vai precisar discriminar qual criptoativo que tem. Além disso, além de falar qual tipo, se ele tem uma stablecoin, uma altcoin, ou até um Bitcoin, se ele tiver em sua propriedade, ele vai discriminar qual que é, a quantidade que tem. E uma informação importante para esse ano é se você custodia esse criptoativo ou se você tem alguma exchange, alguma corretora cuidando desse seu criptoativo. E no caso de você ter uma corretora, uma exchange custodiando seu criptoativo, obrigatoriamente você vai ter que colocar o CNPJ dessa exchange na sua declaração. Então essa é uma novidade para esse ano. Então muito cuidado. Como é que fica a grande questão de pensão alimentícia? O Supremo Tribunal Federal teve umas decisões. Como é que isso é encarado, que nós estamos aqui no finzinho do nosso tempo? Então tá bom. A pensão alimentícia, o Supremo Tribunal Federal considerou ela como isenta do imposto de renda. Então, quem recebe vai declarar esse valor como rendimento isento e não tributável. E aí vai verificar se fica ou não obrigado a declarar. Porém, quem paga continua podendo deduzir essa pensão alimentícia. Só que a legislação ela é bem clara. Para deduzir essa pensão, eu preciso ou ter uma decisão judicial definindo o pagamento dessa pensão ou uma escritura pública que determina o pagamento dessa pensão. E a novidade para esse ano é que lá na declaração eu vou precisar colocar os dados dessa decisão judicial ou da sentença ou da escritura pública lá na minha declaração. Colocar os dados, a data, tudo direitinho, então tomar cuidado. Eu pediria as suas considerações finais, que nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu agradeço, né? E só pedir um segundinho para vocês. Quem puder, dê uma olhada na sua declaração, quem fizer pelas deduções legais,
pode destinar parte do seu imposto de renda ou para o fundo da criança e do adolescente ou para o fundo da pessoa idosa. Então verifique, isso é uma questão de cidadania, você pode doar até 3% do seu imposto devido para cada uma dessas duas entidades que eu falei. Então tentem fazer isso, ajudem o seu município, ajude o seu estado a poder destinar o seu imposto de renda e aplicar nos projetos da sua prefeitura, do seu estado. É uma solicitação muito importante a você que está conosco. O país vive um momento de uma crise jamais vista, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que precisa dessas contribuições. Outros municípios, outros lugares do país também têm as suas crises e a sua calamidade. Dê parte do seu imposto de renda, direcione isso. Não te custa nada e você estará ajudando muito a muitas pessoas que necessitam. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!